Olá, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Né? Espero que vocês estejam bem também, né? Porque eu também estou bem. Irmãos, venho trazer um estudo bíblico para o crescimento espiritual, tanto meu como de vocês, tá? Deixa eu preparar aqui minha Bíblia e a minha pesca. Pronto. Irmãos, antes de mais nada, como eu sempre falo, vou deixar no link aqui da descrição link para o estudo abordando esse assunto, tá? Que é falando sobre dom de línguas estranhas e tem algo muito importante para falar sobre essa questão desse dom, tá? E vou falar no final. E o link para quem quer ser salvo em Cristo Jesus, o link do WhatsApp para você baixar os estudos bíblicos em áudio gratuito para você ter um conhecimento das verdades bíblicas, porque o sistema religioso prega contra o pecado, que é bom, mas não ensina as verdades bíblicas para a salvação em Cristo Jesus. Infelizmente, irmão. E se você acha que eu estou falando besteira, faça o teste, confira, porque eu fiz meu dever de casa. Eu fiquei assim meio cismado com as doutrinas da Igreja de Deus, mas eu fui conferir e realmente tem legitimidade bíblica. As outras igrejas não. Irmãos, algumas pessoas podem chegar ao ponto de dizer assim, irmão, os teus assuntos que tu está abordando é tudo polêmico. E vocês pregam essas coisas, mas vocês não têm amor. A pessoa às vezes falou isso. Olha só, o que é o amor? O amor, a pessoa diz assim, quem ama cumpre toda a lei. Vamos explicar isso agora, antes de entrar no assunto de dom de línguas. O amor está explicado bem direitinho em 1 João capítulo 5, versículo 3. Também está explicado em 2 João capítulo 1, versículo 6 e também está explicado em Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:10, lá diz assim, o amor, né, é o cumprimento da lei. Se você não sabe o que é as leis de Deus, então você não sabe o que é o amor. Em João, tanto 1 como 2, 1 João, 2 João, lá explica também. Quem ama obedece os mandamentos de Deus. Tá? Confira lá. O amor consiste na obediência dos mandamentos de Deus. Jesus mesmo diz, né? Aqueles que me amam obedecem os mandamentos do meu Pai. Estou falando que está na Bíblia. Não é eu que estou distorcendo. Quem está distorcendo é o sistema religioso. Sim, vamos ao assunto, né? Está explicado o que realmente é o amor. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 3, né? Falando sobre o amor. Eu expliquei o que é o amor. O amor é a obediência aos mandamentos de Deus, a lei de Deus. Irmãos, olha, o dom de línguas estranhas, as pessoas usam aquela situação lá em Pentecoste, que ali foi uma manifestação do dom de línguas estranhas. Confira em Atos capítulo 2. Aqui é só um resumo, que eu vou deixar os links também para vocês darem uma olhada. E tem um material muito mais exaustivo no discipulado falando a respeito desse assunto. Tá? Em Atos capítulo 2, em Pentecoste, a descida do Espírito Santo, ali existia dois grupos de pessoas que entenderam e outros não entenderam. E aqueles grupos que entenderam e que não entenderam, todos eles eram estrangeiros que iam para as festas importantes que tinha lá em Israel, que são 7 festas importantes. Eles subiam lá para poder comemorar as festas de Deus. Não é essas festas aí que tocam dentro das igrejas. Aí o que acontece, mano? As pessoas disseram assim, não, eles não estão embriagados, porque eles estão falando, eles são galileus, eles estão falando, mas eu estou entendendo no meu idioma. Como é que ele está falando no idioma deles e eu estou entendendo no meu idioma?
Tá entendendo, irmão? Deus abriu o entendimento para aquelas pessoas. E outro grupo chegaram e questionaram: não, eles estão embriagados. E Pedro lá: rapaz, não é nem 9 horas da manhã. Confira lá, bem direitinho. Não tem nada a ver com dom de línguas estranhas, não. Ali era um dom que Deus abriu para poder pregar o evangelho, para aquelas pessoas terem um conhecimento e se arrepender, porque Deus tinha pressa. Deus tinha tanta pressa de um jeito que Deus transladou Filipe de uma região para outra região, teletransportou, entendeu? Quando ele estava batizando o eunuco. Ou é ou não é? Tá na Bíblia, irmão. Foi um teletransporte. A tecnologia de Deus. Irmãos, veja só. Em 1 Coríntios, capítulo 14, só existe um versículo nos mostrando que existe dom de línguas estranhas. Não existe mais que um, não. E o dom de línguas estranhas, irmão, o apóstolo Paulo tratou em todo um capítulo todinho para tratar sobre esse assunto. Pode ser proibido? O apóstolo Paulo diz que não. Pode-se falar dentro do culto? Pode, que tenha intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado. Ah, mas é tão forte que eu não consigo me controlar. A Bíblia lá fala em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 14, no próprio texto diz lá que o Espírito de Deus está sujeito ao profeta. Se você não consegue se controlar, é porque você é uma pessoa rebelde. Por quê? Porque se não tem intérprete, você tem que ficar calado. É isso que a palavra lá nos ensina. E o que é o mais importante? É falar em línguas estranhas? Não. O texto lá nos explica bem direitinho. O mais importante é você ensinar as escrituras. Aí isso é importante, tá? Mais do que falar em dom de línguas estranhas. Isso é importante, tá bom? O próprio texto também, capítulo todo em Romanos 14, que eu não vou ler, só destaquei os pontos mais importantes. Lá também nos diz que o culto é racional, a mesma coisa que fala lá em Romanos capítulo 12, que o culto a Deus deve ser um culto racional. E o que é um culto racional? Tem ordem e decência, e não esses cultos barulhentos aí, que as pessoas saem com dor de cabeça. Irmão, tu é contra tudo que se prega no sistema religioso? Não, irmão. Pregando contra o pecado, eu fui alcançado pela igreja evangélica. Só não aceito mais essas algazarras que a igreja neopentecostal e pentecostal faz. Ou até outras também, né? Veja só, irmão. A gente tem que seguir o que o apóstolo Paulo nos ensina, porque ele falou lá em 1 Coríntios 14, que esses mandamentos ele recebeu de Jesus. Se você não obedece o que Paulo está instruindo, você está sendo uma pessoa rebelde. É uma coisa tão simples, tá? Tão tal que teve um caso que aconteceu comigo, que eu visualizei. Não, eu vou contar isso aqui mais tarde, tá? Como é um culto que os deuses antigamente recebiam, né? E como é um culto que é feito no candomblé, macumbaria, espiritismo, um culto adorando a Deus estranho. Vamos lá ver, está escrito lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 20 em diante. É aquela questão lá de Elias e os profetas de Baal. Lá o que foi que aconteceu? O Elias começou a falar deles: por que vocês não podem falar mais alto? Talvez o Deus de vocês estão dormindo, está viajando, gritem mais alto. Por que Elias mandou eles gritarem mais alto? E eles obedeceram? Porque eles já gritavam. O culto já estava escandaloso. O culto ali já estava cheio de fora de ordem e decência, tá? E era uma zoada tremenda, 400 pessoas gritando, pedindo fogo a Baal. Meu irmão, isso não é de Deus não, irmão. Esses cultos cheios de zoada aí. Aí o que foi que Elias fez? Elias se prostrou,
adorou a Deus, pediu fogo para com que viesse consumir o holocausto. E aconteceu. Elias andou gritando. Olhe lá no texto bem direitinho. É a mesma coisa que aconteceu lá com Moisés e Josué. Que eles estavam em cima do monte. Foi feito um bezerro. Estava tendo um culto ao bezerro lá embaixo. E Josué falou o que para Elias? O que foi que Josué falou para Moisés? Josué disse assim: Moisés, está tendo guerra lá embaixo. Moisés disse o quê? Não é guerra não, ali é festa. Tá vendo, irmão, como é o culto a Deus estranho? Tá vendo como é um culto voltado para esses espíritos malignos que operam dentro das igrejas? Existem duas forças atuantes, o poder de Deus e o poder do maligno. Se a pessoa olha de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a Bíblia, esse poder está vindo de onde? Do inimigo. Até porque a própria Bíblia nos diz que o diabo, o inimigo de Deus, ele se transfigura de anjos de luz para enganar os que estão aonde? Dentro da igreja, não é os que estão fora não, irmão. O inimigo está atrás de enganar quem que está dentro da igreja. E tem muito que está sendo enganado. Como é o culto a Deus? É com ordem e decência. Virando uma página aqui, em 1 Reis, no capítulo 19, nos mostra algo interessante aqui, ó. Que quando Elias saiu da presença do rei Acabe, Jezabel, mulher maligna, mostra algo interessante aqui, no versículo 11 do capítulo 19, 1 Reis. Deus disse para Elias: vai, te esconde aí na fenda aí da rocha. Sai e fica na montanha diante de Deus. E eis que Deus passou em um grande impetuoso furacão, fendia a montanha. Depois do furacão houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto e nem no furacão. E depois do terremoto um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo um ruído de uma leve brisa, e Elias se escondeu. Olha só algo interessante, Deus não estava no furacão, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava onde? Naquela brisa suave que Elias sentiu a presença de Deus e se escondeu. Deus não está no culto barulhento, como fala aqui do furacão, da montanha, do fogo. Deus não está no culto neopentecostal, pentecostal, reteté de fogo, com a gritaria, rodopiando. Tem muitas irmãs que ficam rodopiando dentro da igreja, que eu já vi que tá com o cabelo na cara da outra. É a mesma coisa que o pessoal da macumbaria faz. Fica rodopiando dentro do terreiro de macumba. Irmão, veja só. Esse fenômeno, ele existe e ele acontece. Ele é conhecido na psicologia como glossolalia. Esse fenômeno de glossolalia é quando o receptáculo na massa encefálica não consegue receber tamanha informação e ele começa a balbuciar a língua e fala línguas estranhas. Dentro do satanismo isso existe, dentro do candomblé, dentro do espiritismo, tá? Dentro da bruxaria isso existe. Agora você tem que saber de onde é que está vindo. Aí fica um bocado de gente rolando dentro da igreja, rodopiando. Você acha que isso é de Deus, irmão? É um culto com ordem e decência desse jeito? O que é que tem de aproveitamento nisso? Nada. Eu já vi muitos pastores que pegam o microfone e ficam falando línguas estranhas. Vai edificar em quê? Apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Coríntios 14. É melhor eu falar 5 palavras audíveis para com que vocês entendam do que eu falar 10.000 palavras em dom de línguas do qual vocês não vão entender e não vai edificar em nada. Então, irmãos, esse fenômeno de glossolalia, ele existe. Agora a gente tem que distinguir se está vindo de Deus ou do inimigo. Entendeu? Teve 2 casos que eu vou contar para vocês que foi de uma presença
de um rapaz dentro da igreja que eu estava lá. Ele se manifestou e começou a se mexer e tal. Entrou em transe. É como fala lá em 1 Reis, capítulo 18. Dos profetas de Baal entraram em transe. O que era entrar em transe? Perdeu a noção das faculdades do seu próprio corpo, da situação presente. Aí ele entrou em transe, estava em pé e começou a se mexer, e o obreiro chegou por trás, né? Esperou ele caiu e o obreiro segurou. Eu te pergunto, irmão, se o obreiro não tivesse lá atrás para poder segurar esse moço, ele tivesse caído em cima da cadeira, e é uma pessoa que eu conheço, ele tivesse caído em cima da cadeira de plástico, que era a cadeira de plástico, né? Ele tinha quebrado a cadeira, tinha se rasgado todinho, tinha se cortado, né? Isso vem de Deus, irmão. Esse fenômeno aí vem de Deus. Deus, ele é tão cruel assim para poder pegar a pessoa, tirar o seu, colocar um espírito tão forte ali, tirar aquelas faculdades das pessoas mentais, e aí tomar ali, ser arrebatado ali, e a pessoa cair no chão. Irmão, isso é de Deus, irmão. Eu vi isso acontecendo, tá? E outro detalhe também, que teve um caso de uma parenta minha, foi para alugar uma casa, era 2 casas embaixo, 2 em cima. Ela foi para alugar só uma. E aí a gente não conseguiu ter êxito no aluguel, mas só que teve um rapaz que me conhecia lá. Ele falou com o dono da casa, interveio, fez a ponte e tudo. Pronto, aí conseguiu alugar a casa. Não, aliás, conseguiu conversar com o dono. E o dono disse assim: então vou alugar a casa por causa do fulano aqui, falou comigo e tudo. Aí o dono da casa fez uma perguntinha para nós: vocês são crentes? Aí a minha parenta disse: não, eu sou crente. Pois vá-se embora daqui agora. Eu não quero nenhum crente na porta da minha casa. Vocês ficam fazendo esses cultos rei aí, e aí fica prejudicando os outros moradores. Eu não quero um crente aqui na porta da minha casa. Vá-se embora. Não é o que o apóstolo Paulo nos adverte lá em 1 Coríntios, capítulo 14, que passa-se uma pessoa estranha na porta da igreja, vocês ficam com essas gritarias aí, ele não vai dizer que vocês estão loucos? Não é o que a própria Bíblia nos diz, que por causa da atitude das pessoas que são crentes, o nome de Deus está sendo blasfemado por culpa de crente? Aconteceu essa situação, irmão. Então, do que adianta a pessoa estar labachúria de cantarás, labachúria cantararamas, charamanaia? Isso edifica em quem, irmão? Vai trazer crescimento espiritual em que isso aí? Irmão, eu fico aqui. Quiser ter um conhecimento da verdade bíblica na salvação em Cristo Jesus, está aí os links por o discipulado e o link para ter um conhecimento melhor, tá? Mas que isso aí não vem de Deus, não vem não. Esse fenômeno, pessoa rodando, cambaleando dentro da igreja, rodopiando igual um peão. Sei não, viu? Aí, muitas dessas línguas estranhas são línguas que às vezes blasfemam até contra Deus. Muito desse fenômeno aí vem do maligno, não vem de Deus não, meu irmão. Abre o olho, irmão. Tá? Tchau, tchau. Shalom. Tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.